Fala pessoal, beleza? Então, hoje eu vou estar falando desse cara aqui para vocês que é o multímetro, tá? E o que acontece? O multímetro, ele é os olhos de qualquer eletricista. O eletricista que não trabalha com esse equipamento aqui, ele não consegue resolver a maioria dos problemas elétricos que existem, tá? Ele vai sempre no achismo. Então, na primeira aula, quando eu falo da aula das grandezas, está relacionado a esse cara aqui. E hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui como que eu utilizo o multímetro para descobrir cada grandeza que eu ensinei para vocês lá. Beleza? Então vamos lá. No meu multímetro aqui, ó, vou mostrar aqui para a câmera 2 aqui para vocês entenderem. Essa primeira escala que eu tenho aqui é a escala de ampere, ou seja, para mim medir a corrente do circuito. Então, como que eu vou medir a corrente desse circuito? Eu sempre indico, aqui no meu multímetro tem a escala de 20, 200 e 1000, tá? Só que isso varia de multímetro para multímetro. Tem multímetros que ele vem de 200 e 1000, tá? Esse meu aqui, como é um equipamento um pouquinho mais robusto, ele pega em miliampere, que ele pega do 20, vem para o 200 e vem para o 1000. Ah, mas como que eu vou fazer para poder medir a corrente do circuito? Você vem aqui na escala, eu sempre indico a galera fazer o seguinte, um exemplo, você vai medir a escala do chuveiro, você pode botar no 200, mas como a gente vai medir tomada, essas coisas assim, iluminação, você pode botar direto no 20, você vem aqui e bota na escala de 20, e como que você mede a corrente do circuito? Você vai usar o alicate amperímetro, que é esse cara aqui, ó. Então, se você quiser medir a corrente, o seu multímetro já tem que vir com o alicate amperímetro. Lembrando, galera, que esse multímetro que eu estou usando aqui é o Minipa ET3200. Vou estar mostrando aqui para vocês verem, tá? Indico muito porque é um equipamento robusto e um equipamento muito bom. Vamos lá. Botei na escala aqui de ampere, tá? E botei no 20. Por quê? Porque eu vou medir uma tomada, então ela pode calhar de ser em miliampere. Como que eu faço para medir? Isso aqui, ó, é uma tomada. Imagina que ela está embutida na parede. Eu não consigo medir a corrente do circuito da tomada. E lembrando também que eu não consigo medir se não tiver nada ligado. Ou seja, tem que ter aqui uma cafeteira ligada, um micro-ondas em uso, um carregador de celular conectado, qualquer coisa, um ventilador ligado, eu consigo medir a corrente. Só que para mim medir a corrente eu tenho que soltar a tomada da parede e deixar os fios à mostra assim. Ou seja, boto na escala de ampere em 20, venho aqui, ó, vou pegar um dos fios e vou ver quanto que vai dar. No caso aqui está zerado porque a gente não tem ligado e a tomada não está ligada. Mas se tivesse algum equipamento ligado na tomada e a tomada funcionando normal, ela ia mostrar aqui no visor o que dá de ampere. O Max depois vai estar mostrando na foto de como que aparece no visor em questão de amperagem. Então beleza. Medi um lado, venho e confiro no outro. Esse botãozinho lateral, se eu estiver medindo, eu consigo... Esse botãozinho lateral aqui, ó. Se eu estiver medindo a corrente, eu consigo apertar ele, entendeu? E ele vai me dar o ponto mais alto da corrente. No caso aqui ele apareceu porque o meu multímetro está acabando a bateria, então ele apareceu aqui. Mas ele me dá o pico mais alto de corrente que está passando nesse circuito. Então isso aqui é só para tu pegar o pico mais alto que dá de corrente para identificar quanto que está no circuito. Quando que eu devo medir a corrente? Vamos supor, tu tá ligando o chuveiro, o teu chuveiro passa 2 minutos e está desarmando. Ah, eu não sei o que que é. Pode ser o teu disjuntor que está ruim, pode ser o chuveiro que está com algum problema. Pode. Como é que tu vai identificar? Você vai pegar lá num dos fios do seu chuveiro, vai botar no 200, tá? Na escala de amperagem, pega um dos fios e vem, liga o chuveiro, deixa o chuveiro funcionar um pouco e vem e bota o seu multímetro. Vamos supor que esteja dando 10 amperes aqui, vai estar marcando 10 aqui.
10 amperes. E o seu chuveiro passou 2 minutos, desarmou com 10 amperes. Você vai lá e vai ver qual o disjuntor que desarmou e ver se o disjuntor está dimensionado. Não estando dimensionado, o disjuntor estando dimensionado, para aquele chuveiro estando tudo certinho, você identificou que o seu disjuntor ele não está aguentando uma amperagem. Então você consegue resolver o problema. Agora, eu vou mostrar para vocês como que mede a tensão. Lembra que tensão ela é medida em volts? Então ele tem esse Vzinho aqui, justamente mostrando que é o V de volts. E tem um tio embaixo. Por quê? Porque na voltagem a gente tem tensão alternada e tensão contínua. Se você olhar aqui embaixo, eu tenho um Vzinho, ele tem um traço e uns pontinhos assim. Esse é tensão contínua. Quando que eu uso tensão contínua? Para medir bateria de carro, pilha, essas coisas assim. Esse a gente não usa na elétrica residencial e predial, só elétrica de carro, essas coisas assim. Então o que a gente usa é o V e o tiozinho. Depois o Max vai estar botando para vocês qual é a escala ideal que a gente usa, nós eletricistas. Então, repara que aqui no meu multímetro tem 750 e 200. Por quê? O 200, se for um circuito 127, eu já sei que aquele circuito é 127, eu vou lá e vou medir em 200. Mas como às vezes a gente vai fazer um serviço e eu não sei qual é o circuito daquela tomada, eu sempre indico a vocês botarem no 750, tá? Por quê? Assim você evita queimar o seu equipamento, entendeu? Por mais que o seu equipamento é um equipamento mais robusto, mas você evita danificar o seu equipamento e perder a sua ferramenta de trabalho. Então, como que a gente faz para medir a tensão? Para medir a tensão é diferente da corrente, porque a corrente a gente usa o alicate. No multímetro não. No multímetro a gente tem essas ponteiras aqui, ó. Essas ponteiras, tá? Então a gente utiliza dessas ponteiras aqui para poder estar medindo a tensão, para ver se é 127 ou 220. Então, primeiro de tudo, onde que eu ligo? Aqui, ó. Eu ligo nesse daqui e ligo nesse daqui. Ah, mas tem um outro aqui. Então, vocês estão vendo que aqui tem um quadradinho amarelo indicando que esse é da escala ômica. Para quem mede diodo, isso é parte de eletrônica. Então, eu não vou enfatizar isso aqui, não vou falar sobre isso, porque não é uma realidade nossa. Então, eu vou mostrar para vocês realmente o que a gente usa no nosso dia a dia. Então, botei aqui na tensão alternada, tá? No V com o tio, 750, eu indico isso sempre. E como que eu vou medir a tensão da minha tomada? Tem aqui a minha tomada, pego de um ponto, aqui ó, pego de um ponto e ligo aqui no outro ponto, como se eu fosse ligar um equipamento, ó, de um ponto a um ponto. Vai mostrar aqui no meu multímetro, tá? 115, 125, 130, muitas das vezes. Então é um circuito 127 e, como o pessoal diz, é o circuito 110, né? Ah, botei as duas ponteiras aqui, deu 215, 230, entendeu? É o nosso circuito 220. Então, para você estar medindo tensão, você tem que medir com as ponteiras. Se você for medir corrente, você mede com o alicate amperímetro. Agora, eu vou falar para vocês aqui de uma escala que eu utilizo muito, que é muito importante, que é a escala do teste de continuidade, que é o que eu uso para poder medir, para ver se a resistência do chuveiro está legal ou não. E também para a gente identificar se existe um fio partido ou não. Como que eu utilizo? Ele tem um 200 e um sinalzinho do Wi-Fi, umas ondinhas assim. Eu sempre indico isso para a galera, porque aí não tem como errar no multímetro, que é a única escala que tem esse sinalzinho do Wi-Fi. Então aqui é no 200, um sinalzinho do Wi-Fi é o meu teste de continuidade. E para a gente testar, para ver se a gente botou na escala de continuidade, a gente vem aqui com uma ponteira outra, ó, e ele vai bipar. Então, para que serve? Tenho esse fio, tanto para poder ver a resistência do chuveiro, e quanto também para esse fio, para ver se o fio está partido. Como? Vou fazer um teste para vocês aqui agora, ó. Tem aqui. Aqui, ó.
eu tenho esse fio aqui que está inteiro. Então, ó, aqui eu tenho o meu fio, esse fio está inteiro. Vou pegar uma ponta do meu multímetro, vou conectar nessa ponta de cá e a minha outra ponta eu conecto aqui do outro lado. Automaticamente o meu multímetro ele vai bipar, ele vai apitar. Então eu sei que o fio não está partido. Se o meu fio estiver partido, o que vai acontecer? Ó, ele não vai bipar. Então, se você quiser descobrir também se um fio do seu circuito está partido, ele não vai bipar, então é sinal que seu fio está partido e você vai ter que trocar ele. Ah, mas pô, tá muito próximo. Beleza, tá próximo aqui, mas se você quiser medir continuidade lá do outro lado, você vai ter que pegar um pedaço de um outro fio, emendar lá e trazer até perto do seu multímetro para você conseguir ter essa distância aqui, ó, para estar medindo, tá? Então, galera, essa foi a aula de multímetro. Espero que vocês tenham entendido. Bora para a próxima aula.